De volta aqui, então, na terceira parte dessa aula quinta, vamos continuar falando sobre o processo legislativo, mas agora especificamente sobre o processo legislativo de emenda à Constituição. Então, o processo legislativo de emenda à Constituição é parecido com o procedimento ordinário, com a diferença de que possuem limitações de iniciativa e também não há a fase de sanção ou veto do presidente da República. Então vamos ver. Começa na primeira etapa, primeira fase de iniciativa. Na iniciativa, tudo tem início por meio de um projeto de emenda à Constituição, o famoso PEC. Nós ouvimos falar sempre na televisão, PEC, um projeto de uma PEC, é projeto de uma emenda à Constituição. Então, existem limitações de uma PEC. São as limitações formais e as limitações materiais. As limitações formais dizem respeito a alguns legitimados para propor uma PEC. Elas são previstas lá no artigo 60, nos incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Então, é de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou seja, 171 deputados ou 27 senadores, atualmente. A PEC também pode ser de iniciativa do presidente da República ou de mais da metade das assembleias legislativas dos estados, das unidades da federação. Cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, ou seja, maioria simples. Então, os estados, a maioria, mais da metade dos estados, tem que fazer essa deliberação e essa deliberação é votada em cada uma das assembleias legislativas por maioria simples. Já as limitações materiais dizem respeito às matérias que podem ser objeto de uma PEC, de emenda à Constituição. Algumas matérias não podem ser emendadas, são as cláusulas pétreas, porque são cláusulas, vamos dizer, que não podem ser alteradas, porque são muito importantes. Elas estão expressamente previstas lá no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. No seguinte dizer, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Primeiro, a forma federativa de Estado. Então, Brasil é uma federação formada pela união indissolúvel da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Portanto, nós não temos o direito de secessão. Direito de secessão é o direito de separar os estados. O segundo assunto é o voto direto, secreto, universal e periódico. Essa é uma outra cláusula pétrea. A outra, a separação dos poderes. Então, nós não podemos separar os poderes, nós não podemos ter uma interferência. Os poderes são separados, mas nós não podemos desmembrar isso da Constituição. Nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Eles formam o nosso conjunto harmônico de Montesquieu, a divisão orgânica de Montesquieu. Nós não podemos também ter projetos de emenda à Constituição que vá contra os direitos e garantias fundamentais. Atenção aqui para uma coisa muito importante. Segundo o parágrafo 5º, a matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano. Uma sessão legislativa equivale a um ano.
Então nós temos no primeiro momento essa parte, essa fase da iniciativa. A próxima fase é a fase de análise de admissibilidade. A PEC, então, é analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a famosa CCJ. Essa CCJ vai avaliar se a PEC é constitucional ou não. Essa comissão é formada por até 66 deputados. Então, toda vez que aparecem números, é bom ficar atento, porque pode ser cobrado em concurso, exame de ordem, e é bom saber qual é esse número que é exigido. Então, essa comissão é formada por até 66 deputados. A CCJ, que analisa se há inconstitucionalidade da PEC, ou seja, se ela não fere alguma das cláusulas pétreas. Caso não venha a ferir cláusulas pétreas, a CCJ dá prosseguimento ao feito, ou seja, para a próxima etapa, que é a etapa de análise de mérito. Aí que se entra, propriamente dito, a avaliar o objeto da emenda constitucional. Então é feito por uma comissão especial. Então passa pela CCJ e agora vai para uma comissão especial. Essa comissão especial, ao contrário da CCJ, que é uma comissão permanente, essa comissão especial ela é temporária e criada especialmente para a reforma à Constituição. Essa comissão especial pode destacar alguns pontos. Destacar significa que pode ser objeto de emendas à PEC. Mas atenção, não podem destacar só palavras, tem que destacar o artigo completo. Destaques, como eu já adiantei, é uma regra geral, né, dos deputados, aprovam o texto principal da PEC e destacam alguns trechos para a votação posterior. Esses destaques são transformados em emendas à PEC. Após a análise dos destaques, a PEC vai finalmente para a votação em plenário. A votação em plenário deve ser, no caso de emenda à Constituição, em 2 turnos na Câmara e depois no Senado, com votação favorável de 3/5 dos deputados, ou seja, 38 dos 513 deputados. E aí, depois do plenário, passa primeiro pela Câmara e depois pelo Senado. Se aprovado nas 2 casas, o texto da PEC é promulgado em sessão do Congresso Nacional, obrigatoriamente pela mesa do Congresso. Essa é uma regra formal, mas tem que ser obedecida. Porém, se houver modificação substancial, ela precisa retornar à Câmara para novo ciclo de votação. É possível transformar uma emenda em uma nova PEC para não atrasar a proposta principal. Assim, sucessivamente, esse ciclo vai acontecendo até que todo o assunto seja deliberado e, finalmente, se tenha a emenda à Constituição. Então, como você pode observar, a emenda à Constituição ela é um processo especial muito complexo e exige muito debate, tanto da Câmara quanto do Senado. Vamos agora tratar do processo legislativo municipal. Como é que acontece o processo legislativo na Câmara dos Vereadores? Então, o processo legislativo municipal possui as mesmas etapas do procedimento ordinário. Então, começa por uma iniciativa, tem uma discussão, essa discussão se desdobra em deliberação executiva e deliberação parlamentar, e finalmente tem a fase final, que é a fase complementar. Até aí, nenhuma novidade. Segue o padrão simétrico, ou seja, o processo vai acontecer de forma parecida com o que acontece para uma lei estadual, para uma lei federal. Vão acontecer as diferenças se for, por exemplo,
emenda à lei orgânica municipal vai seguir um rito parecido com uma emenda constitucional, e assim por diante. Algumas considerações específicas do processo legislativo municipal. Então, na fase da iniciativa, podem apresentar projetos de leis municipais. Aí já tem uma diferença. Aqui, um vereador individualmente ou em grupo de vereadores, sobre salário do prefeito, vice-prefeito e secretários, por exemplo. Pode ser apresentado pelo prefeito, pelo executivo. Aqui é uma função extra, né, que o prefeito ele tem a prerrogativa do executivo. Então, aqui nós temos o prefeito já dentro de um processo legislativo. Então, é extraparlamentar. Como nós vimos nos outros, essa figura, por simetria, segue o mesmo padrão. O prefeito pode propor para a criação de cargos, definição de estrutura dos órgãos e entidades do poder público municipal e também pode ter uma proposta de lei por iniciativa popular. Só que aí o percentual é diferente, é de 5% do eleitorado municipal. Então, aqui nós estamos falando de um processo legislativo municipal, regra geral, um projeto que não é de emenda à lei orgânica, é um projeto de lei ordinária, é um projeto pelo rito ordinário. Aí passa na fase da discussão. Então, existem nas comissões e também pode haver emendas. Então, na fase da discussão, existem as comissões que vão fazer essas análises e também pode haver emendas também. Então, no primeiro momento, tem a Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar se o projeto não fere nem a lei orgânica, e se não fere a Constituição do Estado, e se não fere a Constituição Federal. Então, essa CCJ também acontece em nível municipal. E aí tem a Comissão Permanente de Orçamento também. Então, se o projeto, ele, porventura, tiver aumento de despesa para o Executivo, então ele tem que passar também pela Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças, assim como acontece no Estado e acontece no governo federal. Aí nessa fase de discussão também vai ter a fase deliberativa, algumas observações importantes. A lei orgânica e emendas à lei orgânica exige quórum de 2/3 em 2 turnos. Aí o intervalo que é diferente, o intervalo é de 10 dias entre elas. Aí nós temos também leis que tratam de matérias regimentais, que são votadas apenas por comissões, não passam por votação no plenário. Então essa é uma regrinha importante também. Então, leis que tratam de matérias regimentais, que são votadas apenas por comissões, não passam por votação no plenário. O projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores é enviado ao prefeito, que pode sancionar ou vetar. Então, aí é igual também por simetria. O veto pode ser político ou jurídico, total ou parcial. Ok? Os vereadores ainda podem derrubar o veto por maioria absoluta dos votos. Ok? Por simetria também. Caso o projeto seja sancionado pelo prefeito, ele vai para a próxima etapa, que é a complementar, a fase da promulgação e a fase da publicação. Então, continua valendo as regras aqui, as regras da fase complementar continuam valendo. Primeiro se promulga, depois a publicação, aí vem quando a lei vai entrar em vigor, tem o vacatio legis, tudo igual por simetria. Então vamos ver agora uma questão, eu coloquei aqui uma questão autoral em relação ao processo legislativo. Então, em relação ao processo legislativo,
podemos afirmar que, alternativa A, o projeto de emenda à Constituição, PEC, pode ser proposto por 2/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Alternativa B, o projeto de emenda à Lei Orgânica pode ser proposto por um vereador individualmente ou prefeito, vice-prefeito e secretários, ou por iniciativa popular representada por 5% do eleitorado estadual. Letra C. O projeto de iniciativa popular de lei federal deve ser subscrito por, no mínimo, 5% do eleitorado nacional, distribuídos em 5 estados. Letra D. Lei orgânica e emendas à lei orgânica exigem quórum de 2/3 em 2 turnos de votação, com um intervalo de 10 dias entre elas. Conseguiu identificar qual é a alternativa correta? Se você marcou a alternativa D, você acertou. Essa está corretíssima. A lei orgânica e emendas à lei orgânica exigem quórum de 2/3 em 2 turnos de votação, com um intervalo de 10 dias entre elas, ou seja, entre essas votações. Vamos ver as demais. A alternativa A está errada porque a PEC pode ser proposta por 1/3 e não por 2/3, como está na alternativa. Por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou seja, 171 deputados ou 27 senadores. Essa regrinha está lá no artigo 60, inciso 1 da Constituição Federal. A alternativa B está errada somente na parte final, porque na iniciativa popular o percentual é de 5%, mas do eleitorado municipal e não do eleitorado estadual, como está na questão. Já a alternativa C está errada porque o percentual é de 1% de assinaturas do eleitorado nacional para a proposta de lei federal por iniciativa popular. É isso, então. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula e vamos continuar na próxima aula, que é a aula 6, do processo legislativo em relação ao orçamento. Se você ficou com dúvidas aqui em relação a esse assunto, você faça o seu comentário, faça a pergunta que eu respondo para você. E outra coisa, curta, compartilhe também nas suas redes sociais o nosso curso. Espero vocês na próxima aula. Até lá, um abraço!